Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, meus queridos amigos, querida Doris, estamos aqui mais uma vez para uma transmissão do nosso Evangelho por Emmanuel. Hoje nós vamos estar estudando a lição 67, cujo título é Má Vontade. E para a gente começar, né, vamos fazer a nossa prece de abertura para a gente se sintonizar com os nossos amigos, para que ele nos dê, né, toda a calma e a tranquilidade que a gente precisa neste momento para essa transmissão. Então, se você permitir, Doris, eu vou fazer a prece, vou aqui envolver os nossos corações, de todos aqueles que nos escutam hoje ou que nos escutarão durante a semana, acessando a nossa gravação, que possamos estar todos unidos em pensamento, em vontade, para que a mensagem que a gente vai estar conversando hoje, a mensagem deixada pelo Mestre, a mensagem que nos chegou através dos seus apóstolos, possa fazer-se viva em nossos corações. Que possamos, através dessa análise, dessa reflexão, transformar os nossos dias em melhores decisões, melhores escolhas, que possamos nos sentir mais equilibrados para enfrentar o nosso dia a dia e sairmos, né, daqui vencedores, levando passinho por passinho essa mensagem dos céus que nos ajuda a vencermos a nós mesmos, né? Então, dessa forma, envolvidos nesse amor, nessa sintonia divina, é que nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Então, já que eu estou aqui conversando, né? Tô com uma luz muito forte aqui, né? Tá me fazendo até sombra, já vou apagar ela. Mas hoje nós vamos falar sobre a mensagem, como eu disse, a mensagem 67, Má Vontade, que Emmanuel nos traz refletindo sobre a passagem de Paulo em Efésios 5:11, que diz: não vos comuniqueis
com as obras infrutuosas das trevas. E aí, Emmanuel faz a seguinte reflexão: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, o oposto da lição que nós vimos na semana passada, que falava da boa vontade, hoje o Emmanuel nos traz uma reflexão sobre a má vontade. É sempre bom, eu gosto sempre de ressaltar o lado positivo, mas dar ênfase a essas mazelas, o conhecer essas mazelas, que às vezes nos levam tanta perda de tempo, como o Emmanuel nos lembra, às vezes é uma pequena ação não cuidada que vai nos levando a outra e a outra, e aí, de repente, estamos lá na beira do abismo. Então, precisamos estar sempre atentos, manter vigilante os nossos corações para não cair nessas questões, que a gente vai uma hora se perceber assim, sem questão. E por que nós temos má vontade? Não é que a gente não se empenha em fazer algo. Quando é que não nos importamos com uma entrega sem capricho, de qualquer jeito? Quando é que a gente deixa a preguiça falar mais alto? Ou por que aquilo que nos pedem, às vezes, para fazer, não fala ao nosso coração? Se não nos conquistou, a necessidade de um resultado bom, por que a gente vai gastar energia naquele trabalho? Não é mesmo? E aí eu lembrei de uma historinha que eu ouvi faz muito tempo, de um senhor que chegou lá, viu uma construção, e aí ele foi perguntar para o primeiro trabalhador: o que é que você está construindo aqui? O que é essa obra? E aí ele falou assim: não sei, estou fazendo aqui uma parede. Aí ele chegou-se ao outro, o outro companheiro, trabalhando ali ao lado, parecia que estava mais entusiasmado, fazendo um bom trabalho. Ele percebeu nitidamente a diferença. Ele perguntou: e o senhor, o que é que está fazendo aqui? Eu estou construindo uma catedral. Por isso que eu estou me empenhando em fazer esse bom trabalho. Então, essa historinha nos lembra que, às vezes, as pessoas precisam somente saber para que aquele seu trabalho vai ser útil. No que é que ele está se esforçando? Se alguém pede para você só fazer aquele pedacinho, não te explica, não te conta, não coloca ali a sua alma para o resultado que você vai obter, a pessoa não vai comprar a sua ideia, não vai fazer aquilo com amor, com paixão, Então, se não nos conquistou o coração, como é que eu vou poder me entregar de boa vontade, Então, o primeiro passo é entender o significado do que precisamos ou do que nos pedem fazer. Por que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou fazendo aquilo?
O que isso vai trazer de benefício, vai trazer de bom para mim ou para quem quer que seja, né? Porque sempre vai haver um lado bom, né? Se aquilo que nós estamos nos dedicando, lógico, visa o bem. Então, sempre a gente vai conseguir, de alguma forma, encontrar esse lado bom. Pode ser que, do seu ponto de vista, seja simplesmente, né, um desperdício de energia, um esforço inútil. E tudo bem, se você analisar todos os aspectos e concluir que realmente aquilo não vai te trazer nenhum benefício. Mas a gente deve ser sempre muito claro, tanto com a gente mesmo, com aqueles que dependem daquela atividade, né? Daquilo que a gente pode não estar querendo entregar. É o que eu posso dizer, ó, eu não farei isso porque o meu tempo e a minha energia está comprometido com isso ou aquilo outro, né? E essas outras coisas é que são minha prioridade, né? E aí eu vou avaliar quais são as consequências de eu recusar estar fazendo aquele trabalho, ou adiar fazer aquele trabalho. E aí eu tenho que conviver com as consequências, né? Do que eu decidi priorizar ou não. Porque o que não é legal é a gente fazer as coisas de qualquer jeito, né? Só para se livrar daquele pedido e entregar alguma coisa que você não teria orgulho de assinar embaixo, né? Eu sempre penso assim, eu vou ficar orgulhoso, vou ter honra de que as pessoas saibam que fui eu que fiz isso ou deixei dessa maneira, sem fazer, né? E aí, quando a gente está falando da questão da convivência, né? Porque é o que mais a gente faz nessa vida, né? Os nossos atos ainda, ou a falta deles, vão afetar os nossos companheiros, os nossos interlocutores, aqueles que estejam caminhando junto com a gente, né? E nesse caso é sempre útil a gente levar em conta o sentimento dos outros, né? Para que a nossa falta de vontade não leve, às vezes, às consequências mais desastrosas, como brigas, né? Desentendimentos ou mágoas, né? Então, o que é combinado, minha mãe sempre fala, o que é combinado não sai caro, né? Você combinou, né? Vou fazer, não vou fazer, tudo bem. E aí, se nós ou aqueles com quem nos relacionamos esquece de se expressar, de abrir o coração, de explicar as razões daquela má vontade, ou de tentar entender esses motivos e mudar, se for possível, né? Se, às vezes, a gente se deixa levar pela estagnação, né? Pelo ócio, ou às vezes pelo amor próprio exacerbado, né? Aí a porta fica aberta para a discórdia, para a tristeza, para as dificuldades da vida, né? A gente se irrita e espera que o outro mude, né? Sem que a gente coloque abertamente aquilo que nos incomoda. Esperamos, às vezes, que o outro adivinhe e haja de forma diferente, né? Aí a gente vai ficando quieto, não vai falando, chega um dia que você está ali meio de, né, nervoso com outras coisas, e o que acontece? Uma bobagem e você estoura. Inicia aquela discussão sem pé nem cabeça, aquela discussão raivosa, fala o que não quer, né? Porque naquele momento, né, de raiva, você não pensa, né? Você fala sem pensar. E as coisas saem, né, de forma atropelada. Então é muito melhor a gente se preparar. Se tem alguma coisa que incomoda, a gente conversar no momento que você está de boa, né? Que você não está nervoso, que você está tranquilo, que possa dialogar com o outro, né? Sem se irritar, né? E às vezes,
São as pequenas coisas que não fazemos, né, que não cuidamos, que às vezes colocam tudo a perder, né? Aquilo tudo de bom que a gente conquistou, que a gente poderia desfrutar, às vezes são por bobagens, né? Que não faz sentido. Tem coisas que nos irritam, mas quando a gente para analisar friamente, será que vale a pena perder a paz por algo assim tão bobo, né? O que você acha, Doris? Que você está coberta de razão. Não é? Está coberta de razão. A vontade é a mãe de todos os males. Por quê? Porque pela má vontade, como o Emmanuel demonstrou aqui nesse poema, essa mensagem é um poema, né? Como Emmanuel demonstra aqui, uma ação negativa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Né? E no fundo de tudo isso, o que há? A cegueira espiritual. Então, fazendo o caminho inverso, como nós fizemos na semana passada, para tornar claro como é que funciona isso. Vamos fazer o caminho inverso. Pegando do final para o começo. A cegueira espiritual. O abismo vem da cegueira espiritual. Que abismo é esse? O abismo da escuridão, quando a gente se entrega ao mal. Não é? Ao mau comportamento, aos maus pensamentos, às más atitudes, não é? Às más relações, ao vício. Este mal vem da onde? Vem da cegueira espiritual. Da onde vem essa cegueira? Da dureza de coração. Não é? A dureza de coração é o resultado da indisciplina. A indisciplina vem da onde? Da nossa revolta. A paixão inferior. O outro nome da revolta. Não é? Inconformação. Né? E essa inconformação, essa revolta vem da onde? Vem da vaidade não satisfeita. Não é? Vem da vaidade. A criatura sente que ela é mais, acha-se mais e melhor e a vida não lhe entrega nada, né? Então vem a revolta, né? E essa vaidade atiçada, a flor da pele, vem da onde? Do orgulho. Aquele sentimento que as pessoas têm de serem superiores, mais que os outros, não é? Famoso orgulho. E o orgulho vem da onde? Ele abre a porta para o orgulho com a discórdia. Discórdia. Quando a gente entra em briga, e aí naquela briga, né, a discórdia, vem aquele sentimento de que eu ganho, eu devo porque eu sou o mais, eu sou o melhor, eu sou... Então, a discórdia atiça o orgulho. E essa discórdia vem da onde? Da ociosidade. O pensamento vazio e as mãos vazias de trabalho no bem. Não é? E essa ociosidade vem da estagnação do pensamento, das energias. Não é? E essa estagnação é a má vontade. Pela má vontade eu não faço nada. Me recuso a entrar na corrente da vida. Não é? E aí todo o resto vem em catarata. Vem uma coisa atrás da outra, um tombo atrás de tombo, e caímos lá no fundo, no fim, é o abismo da escuridão. Por quê? O abismo moral, nós estamos falando aqui de abismos morais. É quando nos entregamos à negatividade e ao mal. Algumas pessoas chegam ao final desse roteiro com o suicídio. Não é? Porque a vida não lhes entregou nada do que eles esperavam, porque a vida não favoreceu ao seu anseio de destaque, porque as situações da vida sempre trouxeram dificuldade
que exigiam um trabalho a mais para ser vencido e uma disposição de encontrar um outro caminho. Como nada foi acontecendo, então, negatividade em cima de negatividade, lá no fim, algumas pessoas encontram o crime, outras encontram a estagnação nas sombras, na negatividade completa, e outras encontram o suicídio. É muita escuridão. É muita energia jogada fora. É muito desperdício de tempo. Por quê? Porque todo este caminho, como a vida é infinita, não é? A única coisa que morre é o corpo, que é matéria deste planeta, e ao planeta retorna. Tem um versículo lá do Velho Testamento, se não me engano, Isaías, lá atrás, que diz: o que é pó, ao pó retornará. Não é? Então, sendo este corpo vindo da matéria do planeta, a matéria do planeta retorna, não é? Mas a alma é liberta. A alma é livre e infinita e eterna. Então, depois desse roteiro escuro, o que é que resta? Resta recomeçar para refazer este caminho e esse tempo perdido, reconquistar aquilo que foi perdido, não é? Então, tem que voltar no caminho e refazer tudo que foi mal feito. Gente, que trabalho! Que dor, que sofrimento! Não é? Que sofrimento! Até de tanto bater naquela criatura, não é? Aquela criatura, em algum momento, ela vai perceber, vai quebrar, porque o único elemento, nós temos visto na literatura, especialmente em André Luiz, que explica, né, que conta casos e mais casos, né? Através dos casos de André Luiz, contados nas obras que ele ditou, mandou psicografar por Francisco Cândido Xavier, né? Pelos muitos casos que ele relata, nós percebemos que o único elemento que quebra a casca do orgulho, que tem a capacidade de rachar a casca do orgulho para expor a alma ao sol da vida, é a dor. Dores intensas, dores profundas na vida, não é? Tem o condão, tem o poder de começar a raspar as arestas das almas, né? E fazer com que as pessoas, as criaturas, enxerguem a vida por outro ângulo. Então, a negatividade... Podia ser tão mais fácil, né, Doris? Mas a gente acaba escolhendo esse caminho mais longo, né? E aí, de alguma forma, essa ferramenta, né, da dor, da dificuldade, acaba chegando, né, para nos ajudar, né? Então quando? E quantos de nós não estamos neste caminho? Quantos de nós? Não é? Basta olhar as histórias de cada um. Uma dificuldade atrás da outra, um tombo atrás do outro, circunstâncias que vêm assim, alguém puxa o seu tapete, você perde o emprego, né? Perde a casa, perde tudo. Não é? Então, tudo vai sendo tirado para que a criatura abra a alma à influência do bem. E pode ser até que a criatura insista nesta negatividade, insista, dor após dor, insista, né, na posição contrária à evolução. Ela vai encontrar caminhos muito, muito difíceis no seu horizonte. Muito difíceis. E nos tempos de transição planetária que nós estamos enfrentando, em que sabemos que este mal mais grosseiro haverá de deixar o planeta, não é?
as criaturas que não se afinam com uma posição melhor na vida, não é? Que não se abrem para um crescimento espiritual, serão convidadas a se mudar para um outro lugar. Aliás, já está acontecendo essa limpeza, né? Já está acontecendo, já tem lotes e mais lotes de espíritos sendo retirados. Está acontecendo a limpeza do umbral, das trevas, não é? A reurbanização do umbral. A gente tem visto isso no grupo mediúnico, né? Nos grupos mediúnicos a gente tem visto isso. Mas, para não desviar o assunto, né? Não desviar o assunto, nós, voltando ao ponto, nós dizemos que a dor é que vai trabalhar a alma, e a dor é uma ferramenta muito eficiente, porque ela rasga, né? Dores intensas, como uma encarnação compulsória num corpo limitado, não é? Ou uma pessoa que desenvolveu alta inteligência, grandes conhecimentos científicos, técnicos, artísticos, mas sem desenvolver as qualidades do coração, e que é obrigada, numa encarnação compulsória, a ter uma vida longe das possibilidades de desenvolver os conhecimentos que já tem, onde ela está limitada, ou por causa de nascer num local muito distante, muito pobre, muito longe de tudo, sem acesso a nada. São as limitações que a vida pode impor para que a criatura perceba que na vida há mais alguém além dela. Perceber o outro. Pela dor, nós entramos em sintonia com dores semelhantes às nossas. É aí que começa a transformação. Quando nós nos conectamos com a dor do próximo e começamos a perceber que há um outro mundo ao nosso redor, que nós não percebíamos, caminha ao nosso lado e nós não vemos, não é? Não vemos por cegueira espiritual. Cegueira que existe por causa do imenso orgulho e da enorme vaidade que habita esta alma, que não deixa perceber ninguém mais além de si mesmo. Não é? Então, quando nós começamos, quando o nosso discurso é cheio de possessivos, o meu isso, a minha aquilo, não é? É bom nós prestarmos atenção. É bom prestar atenção, porque nós não somos donos de nada, nem de ninguém. Não é? Se os possessivos dominam a nossa alma, vamos respirar. Respirar e raciocinar. É um elemento para mergulharmos em autoanálise e percebermos um pouco mais da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura psicológica. Quem somos nós? Não é? Quem somos? Então, se o meu discurso é cheio de possessivos, se eu sinto que eu tenho posse, que eu tenho um sentimento de posse sobre coisas ao meu redor e pessoas, é bom eu respirar. Respirar e raciocinar. Por quê? Porque nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Não somos donos nem do nosso corpo. Não é? Que pertence ao planeta. Então... Mas até chegar nesse desprendimento, né, Doris? Tem então, um caminhozinho aí que a gente tem que começar passo a passo, né? Passo a passo, a se analisar, a perceber, a olhar mais para o lado, para o outro, para a necessidade do outro, né? A olhar para as coisas e tentar entender por que é tão importante esse trabalho, por que é tão importante a gente se dedicar, né, a boas causas, né? Então, quando nós encontramos
dentro de nós a revolta social, a revolta pelo ambiente que nós vivemos, a revolta pelo trabalho que temos, enfim, pela família de onde viemos, a revolta plantada na nossa alma, é bom meditar. Por que essa revolta? Essa inconformação está arraigada na vaidade. Não é? Porque a vida não entrega o que eu acho que eu mereço. A vida não está me dando o que eu acho que eu mereço. Mas o que é que eu mereço? O que é que eu sei de merecimento? Já que eu não tenho acesso ao meu passado, não é? Que informações eu tenho para saber o que eu mereço? Só Deus sabe. Então, vamos olhar com outro olhar as circunstâncias da nossa vida, o ambiente onde estamos e a família onde fomos criados. Porque esta família, que nos causa tanta dor, que nos causou tanta dor, não é? Foi aquela que nos acolheu. Nós temos um amigo muito querido, que é falecido já, né? E sabemos que ele passou pela experiência, ele guardava uma revolta contra o seu pai, né? Que havia sido muito duro com ele, extremamente duro com ele a vida inteira. Nunca nada, né? Nenhum carinho, nenhum reconhecimento, nada, né? E um dia em que esse nosso amigo estava extremamente triste por conta de mais uma situação difícil com o pai, né? E no grupo mediúnico, um espírito aproximou-se lá e disse para ele: meu irmão, este que é seu pai foi o único que aceitou trazê-lo como filho nesta encarnação. O único. Tudo tem um motivo, né? Nada Então, é por acaso, né? Então, a partir daí, este nosso amigo mudou de postura e começou a trabalhar dentro de si a aceitação da agressividade do pai. Não é? Porque, afinal de contas, ele devia a gratidão de tê-lo recebido como filho. Não é fácil fazer essa transformação. Realmente não é fácil. Mas é o caminho, é para isso que estamos juntos, em grupos familiares diversos, em grupos familiares contraditórios. Por quê? Porque tem pessoas ali que nós temos que nos afinar. Alguém com quem nós temos contas pendentes, antigas, lá do passado, que precisamos nos afinar. É fácil? É não! Dói! Dói muito. Só quem está no trabalho do perdão sabe quanto isto dói. Quantas camadas de inconformação a gente tem que tirar da alma e rasgar em pedacinhos, por inúteis. Não é? É um trabalho de limpeza da alma. E depois ela fica tão leve, né? Depois a gente vê que valeu tanto a pena. Por que foi tão difícil assim, né? É difícil, e custa umas lágrimas. Não é tranquilo de fazer, mas é o caminho. Por quê? Porque é da lei que sejamos todos irmãos e que o amor seja o laço a envolver todos. Quando há laços que não são de amor, eles têm de ser transformados. E aí, enquanto a gente resiste em não fazer esta transformação para o bem, nós sofreremos. Sofreremos as dores, né, que a dureza do nosso coração atrai para nós. Até que de tanto bater, de tanto nós tropeçarmos, de tanto bater a cabeça na parede, quem sabe, racha a casca desta alma difícil e a gente começa a perceber que tem que mudar de postura, não é? Ou então, vamos passear lá em um outro planeta, ainda no estágio dos neandertais. Começar do zero. Né? São escolhas. Escolhas que a revolta pode nos levar. Então, é muito sério.
Às vezes, Precisa a não ver. escolha também leva a essas consequências, né? É. Tem muitos que Você falam, eu separou, não sabia, né? você separou naquele texto do Felipe, como é que era o nome Ah, dele? sim, Felipe Cotrim. Mas Felipe. antes disso, Doris, vamos falar um pouquinho das pessoas que estão nos assistindo, dos nossos Ah, é parceiros verdade. nas transmissões de hoje, né? Dar um alô, um abraço para a Rádio Deus Conosco de Maceió, em Alagoas, né? Da amiga Lia, para o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, lá do Alto do Rodrigues, em Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, e o Lar de José, né, do Rio de Janeiro, da amiga Miriam. E todos os outros, né, que em algum momento também estarão nas transmissões. E Manda um aqui, abraço. Manda um abraço para o Jefferson, manda um abraço para a Renata e um abraço para a amiga de Londrina, a minha xará de Londrina, não é? a Doris, e hoje a minha tia Zeza, que está assistindo, e também a minha querida prima Valquíria, estão aqui nos Isso. prestigiando. E todos aqueles outros demais amigos que em algum momento vão estar nos ouvindo durante, né, essa semana. Então, Aqueles esse que vão se abraço. agregando, não é? Ao Então, nosso esforço. isso mesmo. Então, voltando aqui, a gente começou acho que há 2 semanas atrás, né? Nós Duas falamos um semanas pouquinho atrás. Isso. dos modelos mentais, né? Que na verdade são a maneira como a gente vê e interpreta o mundo, ou muitas vezes como a gente reage a determinadas circunstâncias. Então, é aquelas coisas que a gente já tem lá na nossa cabeça e que de repente acontece alguma coisa e a gente, pula direto às vezes para aquela interpretação, né? Nem para analisar. E não que eles sejam ruins, muitas vezes eles são importantes, né? É uma maneira da gente, às vezes, se defender, né? se proteger de algumas situações. Só que a gente precisa analisar como que a gente está usando essa forma da gente olhar o mundo quando a gente quer melhor se conhecer, né? Porque eles são ferramentas da gente interpretar o mundo, mas também são ferramentas de autoconhecimento. E nas outras semanas a gente falou do primeiro modelo mental, que era o da inversão, né? Que é aquele que, quando a gente busca, só lembrar aqui uma frasezinha rápida, o autoconhecimento, poderemos encarar algumas questões de frente, né? O que me faz feliz? Como ter significado na vida? Quais são os meus pontos fortes? Mas às vezes a gente né? Fica ali atolado naquelas perguntas e não consegue ir para frente. Então, a inversão é quando você começa, então vou pensar diferente. O que definitivamente não me faz feliz? O que não traz significado algum para a minha vida? Ou o que eu não faço bem? Então, quando você muda essa maneira de pensar, às vezes o seu cérebro começa a ter umas luzes assim. O segundo modelo mental que nós falamos foi aquele da antifragilidade, né? Que é, enquanto um sistema é frágil, ele quebra. E um sistema forte, robusto, ele resiste aos problemas. Agora, um sistema antifrágil, ele vai melhorando, ele vai aprendendo e ganhando força diante das tensões e das adversidades da vida, né? Então, ser antifrágil é buscar as falhas, buscar aprender rapidamente e ajustando o caminho. Então, a dor, como a gente falou, a dor não é para ser uma coisa ruim. A dor é uma coisa que nos mostra onde a gente está errando e onde a gente deve se consertar. Então, esse era o segundo modelo mental. E hoje nós vamos falar do terceiro. São 5, tá? É um texto do Felipe Cotrim. O terceiro modelo mental é o pensar cinza. Vocês vão ver como tem a ver com a nossa fala de hoje, né? A sociedade vive um triste momento de pensamento preto ou branco. Ou seja, de conseguir enxergar apenas dois lados, de raciocínio do tipo, ou você concorda com isso, ou você concorda com aquilo, né? Com isso ou com o oposto.
O problema é que alguns assuntos são impossíveis de serem discutidos seguindo essa lógica. Por exemplo, religião, política, aborto, armas, meio ambiente, e assim vai, né? Política, no caso, é um mundo. Não faz sentido nenhum enxergar apenas dois lados. Outro exemplo é o ser humano. Por acaso existem apenas dois tipos de personalidade, A ou B? Nem de perto, somos uma combinação de muitas variáveis que nos tornam únicos. Ou seja, da mesma forma que é difícil encaixar toda a humanidade em dois tipos de personalidade, é difícil de encaixar grandes temas em dois lados, em preto ou branco. Sendo assim, alguns temas precisam ser vistos em tons de cinza. Para alguns assuntos, precisamos criar um terceiro lado. Então, quando você olhar para dentro, busque entender todos os seus tons de cinza e rejeite o raciocínio preto ou branco. O modelo mental do pensamento cinza nos ajuda a não acreditar cegamente em um teste de personalidade, em um feedback específico do seu chefe ou em mini crenças que você mesmo criou sobre si mesmo, né? Não é? Nada é assim, preto no branco. Nada é determinado. Até mesmo porque a gente vai se modificando, né? Por fim, numa jornada de autoexploração, fuja das dicotomias e rejeite conclusões pretas ou brancas. Numa jornada de autoexploração, pense sempre em tons cinzas. Gostou? Muito bom, Lili. Tons cinza. Temos Que é uma outra maneira de dizer que não existem opiniões definitivas, não é? Não, Nós precisamos sempre enxergar nuances. Que somos todos uma combinação de experiências, de aprendizados, né, de personalidades, e vamos nos desenvolvendo, estamos sempre em movimento. Não é? Em movimento. É isso aí. Muito bem. Vamos então finalizar? Preparados para deixar de ter má vontade? Eliminar a má vontade da nossa vida? Ter uma atitude positiva? Buscar argumentos que nos tragam, né, a vontade de criar, a vontade de trabalhar, a vontade de servir, né? Vamos mandar um abraço para a Zéza, que acabou de passar por aqui, para a Valquíria e também para a Doris Mariana, a minha xará lá de Londrina, né? Isso aí. Então, chegados nesse ponto das nossas reflexões, vamos encerrar? Eu gostaria de fazer a prece final hoje. Posso? Claro, você tem toda a palavra. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com o alto e rogar ao Senhor. Amigo querido, bom pastor das ovelhinhas de Deus, aqui estamos nós, querendo também entrar no teu aprisco. Senhor, conduza-nos para o bem. Ajuda-nos a enxergar o mal que há em nossa vida, nas nossas concepções, nas nossas crenças. Permita que trabalhemos este mal para eliminá-lo da nossa personalidade, para que venhamos a ser ovelhinhas do teu rebanho. Permita, Senhor, que o teu amor infinito nos alcance e rasgue as máscaras da má vontade que fecham o nosso coração, para que possamos perceber o bem ao nosso lado, as oportunidades de estar junto a ti, oferecendo mãos ao trabalho do bem.
Permita, Senhor, que possamos ser aqueles que vão te ajudar a tornar este lugar um melhor lugar para viver. Derrama, Senhor, a luz do teu amor infinito sobre todos nós, sobre todos aqueles que se conectaram nesta rede hoje e que se conectarão no futuro. Permita que a tua luz infinita visite cada situação difícil neste planeta, mas também visite cada trabalhador no bem para fortalecê-lo e ajudá-lo a trabalhar melhor. Esteja conosco, Senhor. Acolha-nos no teu aprisco, hoje e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.